Então, a maior parte dos sistemas digitais, eles contam com dispositivos de memória. E essa é a principal vantagem que os sistemas digitais têm em relação aos sistemas analógicos. Porque você tem uma maneira barata, ah, simples de armazenar dados de uma forma bastante abundante, né? Armazenar dados de grande volume, né? Essa é a vantagem que os sistemas digitais têm em relação aos analógicos. E a ideia dessa aula é que a gente possa estudar o funcionamento desses dispositivos de memória que são normalmente utilizados em sistemas digitais. Então vamos lá. Aqui a gente tem 4 tipos de dispositivos, que são todos dispositivos de memória, mas eles têm funções e trabalham em aplicações diferentes. Então, o primeiro, que mais à esquerda, é o flip-flop, né, que a gente já estudou. Então, basicamente, o flip-flop é um circuito, não um dispositivo eletrônico, e ele consegue armazenar um dado, um bit dado, tá? A gente viu como é que eu utilizava os flip-flops para montar estruturas que armazenam mais dados, que são chamados registradores, que é basicamente um conjunto de flip-flops, né? E a gente pode montar bancos de registradores, onde você tem vários registradores e você consegue endereçar esses registradores e acessar as informações dele. Então, normalmente você vai encontrar esses registradores dentro do bloco de controle dos processadores, como também na parte do caminhão de dados, e em outros circuitos digitais também você encontra registradores. Aí, avançando um pouquinho, nós temos a memória principal, né, que é a memória que normalmente a gente encontra, né, nos nossos computadores, né? E essas memórias, normalmente, elas são feitas de duas maneiras. Nós vamos ter memórias mais rápidas, que são baseadas em flip-flops, tá? Que você vai encontrar nos registradores do processador, você vai encontrar na memória cache, e vão ter memórias mais baratas e um pouco mais lentas, que também são semicondutoras, mas são baseadas em capacitores, tá? Então, com os avanços da microeletrônica, a gente foi capaz de construir memórias, né, com um volume interessante para várias aplicações. E aí nós temos, né, para aplicações que demandam maior volume de dados, nós temos as memórias auxiliares, né, que aí ela tem capacidade para armazenar grandes volumes de dados e são memórias não voláteis, né? As três anteriores, memória principal, registradores flip-flop, são memórias voláteis, né? O que é que significa isso? Que quando você tirar a alimentação elétrica, ela vai perder a informação. As memórias auxiliares, elas são memórias de armazenamento em um grande volume e elas mantêm os valores por muitos e muitos tempo, tá? Por muito e muito tempo. Aí você tem os discos óticos, o disco rígido, os discos de estado sólido, né? Aqueles chips flash, tudo isso são memórias auxiliares. Então vamos falar um pouquinho sobre a terminologia relacionada aos sistemas de memória. Então nós temos aqui uma figurinha que representa 4 conceitos. Tá? O primeiro conceito é o conceito de célula de memória. Então, basicamente, uma célula de memória é um circuito que vai armazenar um bit. Né? Então você pode até, dentro de uma memória, aquela porção do circuito que armazena um bit é a célula de memória. E aí vão ter vários tipos de meios para você armazenar esse bit. Tá? A palavra é um grupo de bits que normalmente representa uma instrução ou um tipo de dados. O byte, né, você já sabe, não é um grupo especial, é um octeto, né, são 8 bits. E a capacidade ou densidade, ela indica quantos bits podem ser armazenados em um dado dispositivo. Tá? Então são 4 conceitos básicos. Além desses conceitos, nós temos ainda o conceito de endereço. Então, basicamente, é um número que identifica de forma única uma posição de uma palavra na memória. Aí tem uma figurinha ao lado, né, que nós temos aí em inglês addresses, né, os endereços, e nós temos uma memória com 8 palavras. Eu tenho 8 palavras, eu vou precisar de 3 bits para endereçá-las, né, porque com 3 bits eu consigo endereçar 8 posições, do 0 ao 7. Em seguida, nós temos a operação de leitura, que basicamente é você, né, a memória devolve para você o conteúdo armazenado em um dado endereço. Nós temos a operação de escrita, na qual você vai armazenar uma palavra em um dado endereço. E tem um outro conceito interessante relacionado com a performance, que é o tempo de acesso. E basicamente é quanto tempo leva para fazer uma operação de leitura. Então, quanto maior for o tempo de acesso, mais lenta é a sua memória. Dando continuidade, outros conceitos importantes. Nós temos o conceito de memória volátil. Então, a memória volátil é aquela que requer eletricidade para manter os dados. No momento que você desliga, né, a alimentação, ela vai perder os dados. Tá? Então, a memória principal, os registradores, os flip-flops são memórias voláteis.
Aí você tem as memórias RAM, que são memórias de acesso aleatório. Então, basicamente, o que é que significa ser a memória RAM? É que o tempo de acesso a uma palavra não depende da posição dela. Sempre é o mesmo tempo de acesso, é fixo, desculpa. Diferente das memórias SAM, que são memórias de acesso sequencial, no qual os registros são posicionados de maneira sequencial e o tempo de acesso depende da localização do registro. Exemplo, fitas magnéticas, os discos óticos, os discos rígidos, são todos os tipos de memórias SAM, né? Que você precisa, que o tempo de acesso varia dependendo da posição da palavra, porque eles são armazenados de maneira sequencial. E você tem essa sigla RWM, que é uma memória que pode ser escrita e lida. Tá?